saiu pesquisa presidencial da Pagará Pesquisas. Pagará Pesquisas. E é uma pesquisa presidencial boa pra Michele, né? Que coloca Michele e Bolsonaro disputando com o Lula, tá? Vocês juntam os pontos aí, né? E não na frente do Tarcísio. Na frente do Tarcísio. Algo que, curiosamente, só a Pagará Pesquisas pegou, né? A Pagará Pesquisas captou ali, né? Justamente a Pagará Pesquisas costuma sempre ajudar determinados candidatos, tá? Ligados a determinada figura, que a Pagará Pesquisas tinha um grande contrato nacional durante as eleições de 22, não sei se você sabe, né? Uhum. A Pagará fazia pesquisas para um governo lá em 22. Assim, o Kim Paim que diz isso, não é a gente. O Kim Paim, quando tava brigando com a turma do Valdemar, sempre ficava falando que o Valdemar ficava pedindo pesquisa, encomendando pesquisa pro Paraná Pesquisas. Kim Paim disse isso. Pro Paraná, eu não sei, eu tô falando do Pagará. É outra? É outra. Não, eu queria começar com isso, porque é o seguinte, galera. O PP é o Progressistas, né? É um partido do Centrão que já está tentando buscar seu caminho para 2026, tá? E o que a pesquisa mostra, tá? A pesquisa pega num determinado cenário Lula versus Michele, o Lula e ela, assim, empatados praticamente, tá? Com o Lula um ponto na frente, e a outra, o Lula 3 pontos na frente do Tarcísio, tá? Outras pesquisas captam o Tarcísio com uma rejeição muito inferior à do Lula e à do próprio Bolsonaro e da Michele, dando o tom de que o Tarcísio seria um candidato mais competitivo nessas eleições. Temos que ver aí o cenário, como é que tá o nível de desconhecimento de cada um, de conhecimento de cada um, mas é uma pesquisa que, dado o jogo atual, serve para animar a ideia de que o candidato deveria ser Michele, tá? E também serve para aumentar o poder de barganha do bolsonarismo no momento em que o Bolsonaro, após aquela manifestação bem grande, tá sendo acossado com aquelas informações que saíram lá sobre, vamos dizer, a ida dele à embaixada da Hungria. Por que eu tô falando isso, galera? Olha só. Quem acompanha a política, né, e quem acompanha a gente, sabe que a gente fala o seguinte: manifestação, quando você não leva ela adiante, ela só se torna um evento. O Lollapalooza todo mundo vai esquecer, porque foi um evento. A manifestação, se ela não tem nenhuma consequência política, ela é só um evento. E aí entra a pergunta: quais são as consequências políticas daquela manifestação para Bolsonaro? Houve a ideia de que, e muita gente na direita ouve falando, de que nós temos todos nos colocarmos de joelho diante de Bolsonaro, porque ele é o único que, né, que pode vencer qualquer coisa. Então assim, aceita que dói menos, né? Eu nunca aceitarei, porque eu nunca vou me colocar abaixo de um burro, tá? Se é pra trabalhar pra burro, entendeu? Eu prefiro trabalhar pra mim mesmo, que no mínimo que sou burro, mas pelo menos pareço judeu, que parece inteligente, tá? Então, não vou fazer isso, e vocês estão assistindo, obviamente vocês também não são gente desse tipo, né? Mas houve essa consequência, mas do ponto de vista político, na disputa dele com o Alexandre de Moraes, não rolou nada. Como eles não deram sequência, Junito, o que aconteceu? Veio de novo a agenda de desmoralização pra cima do Bolsonaro. Como? Mais vazamento de material, Mauro Cid atacando o próprio Bolsonaro, outros postantes dando declarações, e agora esse vazamento dessas coisas relativas à embaixada da Hungria. Por que eu tô falando isso? Porque de que adianta ele ter feito uma manifestação sem consequência política, se nas semanas seguintes ele vai tomando porrada, e agora todo mundo esquece a manifestação, e a pergunta volta a ser: tá, e quando ele vai ser preso? Entendeu? Então do que adianta ele fazer uma demonstração de força se ela não tem consequências políticas? Isso é o que a gente falava no período da manifestação do Bolsonaro, do quanto é inócua a manifestação do jeito que ele quer. Você tá com inveja, porque o MBL não consegue juntar tantas pessoas na Paulista. Sim, é verdade, estou morrendo de inveja. Não, inclusive daquela música que ele gosta daquela. Bam, 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 bam. Né? O lance é o seguinte: a falta de consequência nesses atos, né, a falta de continuidade nos atos políticos, redundam nessas cenas cômicas que a gente fica vendo dele indo lá pra embaixada. Eu sei que ele foi antes pra embaixada, mas redunda nessa situação de fragilidade do cara e no uso inútil de uma manifestação. Porque como é que vai funcionar? Se pintar uma próxima ameaça de prisão dele, ele vai chamar uma manifestação? Agora de novo, agora ó, Bolsonaro! Tá, o que serve? Então, uma pesquisa dessas, ela se encaixa na lógica de reforçar algo que me parece ser a única constante que ele tem desde o começo dessas manifestações, desde o início da parceria dele com o senhor Valdemar da Costa Neto, que é o quê? Em resumo,
o Bolsonaro ficar se firmando como o grande eleitor na próxima eleição. Então, ó, a manifestação, lota é com o mito, tá? Olha só quem tá em primeiro, é a esposa do mito. O mito é inevitável, vocês não podem fugir do mito. Na verdade, se você olhar ainda, né, o Tarcísio, que é o outro nome que concorre dele, era um ministro do mito, é o governador de São Paulo do mito. Tá certo que o Tarcísio tem uma independência que ali tá mais... O cenário que fica sendo colocado o tempo todo é o desse, é o do grande eleitor, é da inevitabilidade que temos com ele. E aí entra um ponto que, vamos lá, é triste, né? O triste é que, em grande medida, o Bolsonaro, né, na falta de lideranças fortes, instituídas, e dado que todo mundo é oportunista, e aí as pessoas vão aglutinando ele, nada diferente surge, e a direita fica permanentemente na mão de um idiota. E nem só a direita, até o antipetismo que fica na mão de um idiota. E aí, cara, o inimigo vence você. Saiu agora um artigo de um cara, eu recomendo, é gratuito, tá no Substack, de um cara chamado Richard Hanania. Richard Hanania, Hanania com H. Em que ele mostra, né, a questão da burrice do eleitorado e da composição do Partido Republicano, falando assim, ó, enquanto a direita só ficar sendo formada por gente burra e meio tosca, vocês vão ficar o tempo todo com o Trump e vocês não vão tomar decisões. Tudo aquilo que eu falo aqui sobre tomada de espaço de poder, de como funciona para ter alguém no legislativo, no judiciário, tá explicado nesse artigo dele. Esse artigo é muito bom, Junito. Eu recomendo para vocês, tá? Nesse artigo ele comenta a seguinte coisa. Olha, como a direita tem menos gente qualificada, para você pegar um bom juiz para colocar na Suprema Corte é mais difícil. E, em geral, tende a ser só um cara de direita. E aí ele explica como os juízes na Suprema Corte, como no final do dia eles têm que influenciar os outros juízes a acompanhar as decisões deles, eles têm que ser muito qualificados. Você entende o ponto? Sim. Só que eles partem de um pool muito reduzido de opções. De pessoas brilhantes que tenham esse convencimento sobre as outras pessoas. Isso acontece nos Estados Unidos, ele estava explicando. E, gente, prestem atenção, acontece no Brasil também. Os nomes colocados pelo Bolsonaro, vamos falar, o primeiro, Cássio Nunes, não é nada. O André Mendonça, vai lá, ele até é mais leal ao Bolsonaro. Só que lembra do André Mendonça indo tentar fazer um enfrentamento com o Alexandre de Moraes, o que aconteceu? Ele tomou uma esculachada. Então, assim, você não consegue ser influente ali dentro da Suprema Corte quando... né? Então, o que é o lance que eu acho que a gente precisa, né, virar a chave aqui e pensar? Enquanto nós cultivarmos a burrice como método e tentarmos ser apenas populares, nós sempre vamos perder. Porque a popularidade não consegue vencer o poder estabelecido o tempo todo. Você não consegue derrubar, você vai precisar ficar fazendo o quê? Campanhas, abaixo-assinado e mobilizações online o tempo todo para vencer um despacho de um juiz um dia, um vereador do outro, um ministro do Supremo, um desembargador, uma nota técnica de um ministério. Você não vai conseguir fazer. Ninguém consegue se mobilizar o tempo todo. Se a direita só quer ser popular, ela pressupõe que ela vai exercer poder mediante uma mobilização total, sem parar. Isto é impossível. Ninguém está permanente mobilizado o tempo todo. Já o outro lado, como ele tem pessoas mais inteligentes, ele coloca essas pessoas inteligentes em espaços de poder e essas pessoas vão exercendo poder. E você não consegue nem convencer as pessoas do meio. E o Richard Hanani explica isso. Ora, a direita, às vezes, ela pega certas pautas e fica presa nessas pautas, ela soa burra nessas pautas. Aí ela soa conspirações nessas pautas. Aí você tem um cara de centro, inteligente, um jornalista, um médico, um juiz, e ele fala, gente, eu não vou me identificar com esses caras. Que é o que acontece. A gente olha o seguinte, o negócio das vacinas, né, ou toda aquela baboseira no período da pandemia que o bolsonarismo pegou. Pessoas sensatas que são antipetistas, falam, gente, eu quero distância disso aqui, eu não sou dessa galera. Não é só antipetista, não. Falei pra você, eu conheci cirurgiões ali que um deles fez campanha pro Eduardo Bolsonaro em 2014. Esse negócio da pandemia, eles odeiam o Bolsonaro. Eles odeiam o Bolsonaro. Sim. Porque, segundo ele, com esse negacionismo, essas campanhas contra a vacina, eu não sei como que é o nome do Conselho dos Médicos, virou completamente esquerdista. Sim. E o CRM, assim, todos os médicos, a comunidade dos médicos no Brasil sempre foi muito antipetista. Uma galera voltada à excelência. Então, assim, quando você fica defendendo burrice, você vai afastando pessoas inteligentes. Meu argumento com o Bolsonaro, antes de ser ético, moral e tal, é um argumento cognitivo, cara. Eu jamais vou ficar lá tentando ajudar um burro. Não dá. Um burro você ajuda assim, ó, o que você precisa? Quer que eu faça sua lição de casa? Mas o burro não pode governar. Uma pessoa burra não pode estar em posição de poder. E aí cabe ao nosso campo formar pessoas inteligentes.
e apelar às pessoas inteligentes para existência. É por isso que a gente criou isso aqui. Isso aqui não foi criado à toa, entendeu? Essa porra não foi criada à toa, Junito. Isso a porra falou assim, nós vamos chegar nas pessoas certas falando as coisas certas sobre o nosso campo político.